Muito boa noite a todos. Aproveito esta oportunidade para desejar um feliz ano novo e um bom ano de 2021, substancialmente melhor do que o ano passado, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais neste primeiro evento da JST este ano. Quisemos começar o ano político com um convidado especial, com o Presidente do Partido Social Democrata, para que nos pudesse partilhar connosco e partilhar com todos aqueles que nos seguem a sua visão para 2021, destacando os principais desafios, os principais eventos e aquela que será a postura do PSD e a postura do Dr. Rui Rio neste novo ano que agora se inicia. E, portanto, agradecendo ao Presidente do PSD a gentileza e estar aqui connosco esta noite, vamos fazer um evento que durará entre uma hora e meia. Fazia-lhe então a pergunta, que é o mote deste evento: no seu entendimento, quais são os principais desafios deste ano, do ponto de vista do nosso país, e aquelas que serão as principais linhas de ação do Partido Social Democrata para fazer face a esses desafios? E, claro, aproveito também para lhe desejar a si e à sua família um excelente ano de 2021. Muito obrigado, Alexandre. Você é jovem, mas está com uma linguagem antiquada, pá, porque você diz muito obrigado por estar aqui connosco. Não estou aí com vocês, eu estou aqui sozinho, pá. Isso era antes da pandemia, não é? Depois da pandemia nunca estamos aqui connosco, ele não está consigo lá em casa, pá. Mas era melhor se é mais funcional assim, mas era melhor se conseguíssemos estar numa sala, porque eu acho que, apesar de tudo, nada substitui o contacto pessoal. Mas, enfim, durante estes meses tem de ser desta forma e, portanto, muito obrigado pelo convite. Acho que a CPN e o Presidente da CPN da JST tiveram uma boa ideia, iniciar o ano a pensar naquilo que são as principais prioridades para este ano, e eu ia dividir também, naturalmente, um feliz ano novo para todos. Desejar que seja melhor que 2020 é curto, porque é fácil ser melhor que 2020, desejar que seja melhor que o normal, e o normal já por si é bem melhor que o que tivemos em 2020. Este princípio de 2021 não vai ser muito diferente de 2020, infelizmente, mas vamos ver se depois, lá para a partir de abril, maio, junho, podemos começar a entrar na normalidade das nossas vidas. Bom, em termos de prioridades para 2021, e uma vez que o convite e a sessão me é feita por uma estrutura partidária, eu dividiria em dois as prioridades na lógica do PSD, as prioridades para o PSD e as prioridades para Portugal. Começando pelas prioridades para o PSD, porque é evidente que são, apesar de tudo, menos importantes que as outras, para o país são as mais relevantes, mas, como digo, já que estamos numa estrutura partidária, quais são as prioridades? Nós temos já uma prioridade este mês, que, enfim, não é puramente partidária, mas nem é aparentemente um grande desafio, que são as presidenciais. Eu digo aparentemente porque vai haver uma eleição, e numa eleição tudo é possível, mas aparentemente o candidato que o PSD apoia, o professor Marcelo Rebelo de Sousa, parece que vai ganhar e que ganha à primeira volta. Portanto, isto eu tenho sempre muito cuidado, nunca se sabe o que pode acontecer, mas parece-me que é um desfecho evidente. E, portanto, é um desafio fácil, fossem estes desafios todos tão fáceis quanto este, mas não deixa de ser importante. A eleição do Presidente da República vai acontecer ainda este mês, e espero que fique, como digo, resolvido este mês, que não precise passar nenhuma segunda volta, como tudo indica que não será necessário. Mas depois, o grande desafio partidário de 2021, e é mesmo um desafio muito, muito grande, são as autárquicas. Eu, quando anunciei que me ia candidatar a presidente do PSD pela primeira vez, foi em outubro de 2017, portanto estávamos nem sequer um mês depois das últimas eleições autárquicas de 2017, que foram, salvo erro, 1 de outubro, ou os últimos dias de setembro, assim uma coisa qualquer, e portanto eu estou a falar que fiz isto lá para o meio de outubro, e portanto estávamos os novos presidentes de Câmara nem posse tinham tomado provavelmente. E disse que era um desafio estratégico fundamental para o PSD, as próximas eleições autárquicas, são estas de 2020. Houve até quem no partido dissesse, bom, este dá as legislativas por perdidas, porque já está a dizer que importante são as autárquicas. Nada disso.
que eu estava a dizer e que agora diriam, desculpem a forma como eu digo, aqueles que sabem muito, muito de política, que eu não sei nada disto, cheguei ontem e percebo pouco desta coisa, não estariam a dizer hoje aquilo que eu estou agora a dizer. É que são mesmo muito importantes. Porquê? Porque agora que a responsabilidade é minha, eu deveria começar a desvalorizar. Enquanto me propunha ser, eu podia dizer, é muito importante, apostem em mim que vamos ganhar. Agora que estou cá eu e a responsabilidade é minha, eu começava a retirar peso das eleições e a dizer, bom, vamos lá ver, elas são difíceis, têm de nos correr bem. Não, digo a mesma coisa. Sou eu o primeiro responsável, digo a mesma coisa. Elas são muito importantes para o futuro do PSD e eu diria até para o futuro do regime em Portugal. Porquê? Porque nós, depois dos resultados que tivemos em 2013 e 2017, e em 2009 já tínhamos tido uma ligeira quebra face a 2005, mas face aos resultados de 2013 e 2017, a implantação autárquica do PSD caiu brutalmente. Nós tivemos efetivamente 2 desastres eleitorais. Ora bom, aquilo que determina em primeiro lugar a implantação de um partido na sociedade é fundamentalmente através das autárquicas, não é através da Assembleia da República. A Assembleia da República, com muita facilidade, nós de uma eleição para a outra elegemos mais 20 ou menos 20 deputados, mais 25 ou menos 25 deputados, mais 10 ou menos 10 deputados. Isso acontece muito regularmente, quase sempre a todos os partidos. Agora, nas autárquicas é diferente. Nas autárquicas, primeiro, não está em jogo eleger 60 ou 70 ou 80 ou 100 deputados, está muito mais em jogo, está em jogo eleger milhares de pessoas para as juntas de freguesia, para as assembleias municipais, para as câmaras municipais e, portanto, se nós em 2021, portanto, este ano que já começou, nas autárquicas de outubro, tivéssemos um resultado na continuidade do que foi 13 e 17, ou seja, a perder outra vez e a continuar a perder, nós estávamos a pôr em causa a implantação real do partido no território nacional, ao nível mais importante, que é ao nível de cá de baixo, da base, onde estão as pessoas, nas juntas de freguesia, por exemplo. Por isso é que eu digo que é um desafio vital, dizia e digo, é vital, é muito importante que o PSD suba substancialmente nestas eleições de 2021, aumente o número de presidentes de Câmara, sim, que é aquele indicador que todos usamos para ver se correu bem ou se correu mal, mas eu digo mais, isso é importante, é o mais importante talvez, mas é quase tão importante o número de vereadores que se vão eleger. Porque reparem, em autarquias, por exemplo, nas 2 autarquias mais importantes do país, no Porto, em 13 vereadores, o PSD tem 1. E em Lisboa, em 17 vereadores, o PSD tem 2. Aqui ao lado em Gaia, em 11 vereadores, o PSD tem 2 e o PS tem 9. E, portanto, o que está em causa em 2021 é nós, sim, tentarmos ganhar o Porto, Lisboa, Gaia, tudo, tentarmos ganhar, com certeza. Mas o mais importante é nós reforçarmos fortemente a nossa implantação. Não podemos manter e muito menos reduzir, nós temos de subir fortemente. Claro que para ganhar as eleições no sentido de termos mais câmaras que o PS, temos a presidência da Associação Nacional de Municípios, é muito difícil corrigir, é quase impossível corrigir numa eleição aquilo que foi acontecendo bem um pouco em 2009 e depois 13 e 17. Nós teríamos de ganhar, pelas minhas contas, aí à volta de 40 câmaras ao PS para sermos os mais votados. Isto partindo do princípio que, obviamente, também havemos de perder algumas, não é? E, portanto, bastava ganhar 30 e tal, salvo eu, mas nós acabamos sempre a perder algumas, portanto, vai umas 40, à volta disso que teríamos. É muito difícil, mas subir fortemente, quer em presidentes de Câmara, quer fundamentalmente em número de eleitos, é decisivo, é muito diferente eu ser oposição no Porto com um vereador, ou ser oposição com 4, por exemplo, ou 5 até vereadores, ou quando eu fui presidente da Câmara, no primeiro mandato, o PS até tinha 6 e era a oposição, não é? Portanto, o resultado, a nossa atividade para as autárquicas, em termos de ano 2021, vida partidária, é fundamental. E porquê é que eu digo que também é importante para o regime? Bom, porque se o PSD voltar a baixar a sua implantação territorial, é lógico que o sistema partidário nacional tenderá a começar-se a alterar. Hoje nós somos claramente o segundo partido na Assembleia, claramente o segundo partido nas autarquias, em ambas as situações com um horizonte de podermos ser os primeiros,
em 2021 ser os primeiros em autárquicas é difícil, mas depois da outra vez, se agora correr muito bem, já começa a ser possível, e isto mantém, digamos assim, o PSD permanentemente como alternativa ao PS e o PS como alternativa ao PSD. Se o PSD, a implantação territorial do PSD for desaparecendo, bem, num relativo curto espaço de tempo, médio prazo, nós podemos não ter a preponderância e a relevância que temos e, portanto, pode, efetivamente, o xadrez partidário ser completamente diferente, como é em muitos países da Europa, ou como evoluiu para onde evoluíram muitos países da Europa nos últimos tempos. Portanto, essa é claramente, em termos partidários, um desafio muito, muito, muito relevante, em que o ano 2021 assume uma importância, em termos partidários, superior aos outros anos, inclusive ao ano 2020 ou até mesmo ao ano 2019, em que tivemos as eleições legislativas. Bom, porque as eleições legislativas, as próximas, nós facilmente podemos ter, como disse, mais 10 ou 20 ou 30 deputados. Nas autárquicas as coisas não são assim, são mais consolidadas, né? Ninguém, de uma eleição para a outra, perde 50 câmaras ou 60 câmaras, porque, precisamente por isso, significa a implantação que um partido tem. O segundo objetivo, em termos partidários, e face àquilo que é o programa que eu tenho vindo a apresentar, quer na primeira eleição minha, portanto, primeiro congresso, quer segundo congresso em que eu fui presidente do PSD, tem a ver com o Conselho Estratégico Nacional. O Conselho Estratégico Nacional tem duas funções. Tem uma função que nós poderemos considerar uma espécie de um gabinete de estudos alargado, um gabinete de estudos grande. É aquela função que tem pouco de novidade. Todos os partidos, minimamente organizados, têm um gabinete de estudos, maior ou menor, constituído por melhores pessoas ou menos boas, assim me permitem que se diga, mas enfim, não constitui novidade nenhuma ter um bom gabinete de estudos. Portanto, essa parte é muito importante, é essa parte que formula as propostas à Direção Nacional, ao Grupo Parlamentar, para as alternativas, para construir a alternativa do PSD, qual é a nossa, por exemplo, olha, na quinta-feira vai a debate na Assembleia da República um projeto de lei do PSD sobre a Lei de Bases do Clima, uma novidade que Portugal não tem. Um projeto de lei que eu devo dizer, pela experiência que tenho, eu fui deputado nos anos 90 e agora sou deputado outra vez, talvez o melhor projeto de lei em termos de qualidade que eu alguma vez vi o grupo parlamentar do PSD apresentar. Não quero ser injusto e portanto meto talvez, não é uma certeza absoluta, mas eu comecei lá em 91, 92, depois tive muitos anos fora, como é evidente, mas está muitíssimo, muitíssimo bem feito. Pois bem, foi feito em articulação entre o grupo parlamentar e o SEN, e conseguiu-se juntar ali pessoas de elevada craveira e por isso se fez um bom trabalho que se fez. Portanto, o SEN aqui é muito importante. Mas o SEN, o Conselho Estratégico, tem outra vertente, e essa é aquela onde nós estamos mais atrasados, e é aquela que constitui a novidade, e é aquela que, em minha opinião, é também importante, até para o regime, se me permitem dizer aqui também, agora numa ótica diferente, que é a implantação territorial do SEN. Ou seja, não ter o SEN centrado na sua direção nacional, independentemente de onde estão os coordenadores, até podem ser de Aveiro ou do Porto e não serem de Lisboa, mas é concentrado em termos nacionais. Outra coisa é nós termos em todos os distritos o SEN a funcionar, aberto aos militantes e aberto a independentes, o que nos permite ter uma militância partidária completamente diferente daquilo que ela hoje é, não só no PSD, na maior parte dos partidos, não em todos, e portanto nós conseguimos chamar à participação política, e neste caso até também partidária, as pessoas por via daquilo que mais interessa, porque as pessoas mais sabem ou que as pessoas mais gostam. Eu posso ser médico e aquilo que eu mais sei é saúde e participar na saúde porque é o que eu mais sei. Mas eu posso ser médico e já me chega de saúde na minha profissão e estou interessado, por exemplo, em temas ligados à defesa nacional ou à segurança social ou aos assuntos europeus ou à agricultura, ou seja o que for, e vou militar naquilo que mais me interessa, para dar as minhas ideias, para receber as ideias dos outros e para ajudar a formular aquilo que é a posição do PSD em cada uma das matérias. Isto transforma completamente a vida partidária e por isso eu também digo que tem alguma importância para o regime, porque se os partidos
recuperarem junto da sociedade a credibilidade que ao longo destes 46 anos, desde o 25 de Abril, foram perdendo, obviamente que todo o regime funciona melhor, porque os partidos são estruturas decisivas na qualidade da política que se faz. Já foram mais, hoje a vida é um pouco diferente, mas ainda assim são muito relevantes e era bom que os partidos reconquistassem muita da credibilidade perdida ao longo destes 40 e tal anos, como eu disse. Ora bom, este é o projeto dentro do PSD que, se correr bem, obviamente vai obrigar os outros a fazer igual e preferencialmente até melhor, porque se não o fizerem, fica naturalmente para trás. Este ano de 2020 não foi bom para este objetivo, como é evidente. Porquê? Pela mesma razão com que eu comecei isto, a dizer que temos de apurar a linguagem, porque eu não estou aí convosco. E, portanto, como eu não estou aí convosco, também todos os militantes e independentes que querem estar no CN não estão uns com os outros. E, portanto, para funcionar como gabinete de estudos, esta parte virtual no computador serve, não é tão boa, mas serve, para fazer a disseminação pelo território todo. Obviamente que não há nada como poderem as pessoas ir às sedes e reunir, independentemente também poderem fazer sessões destas, mas quando não se conseguem encontrar, imaginemos, não existe a secção de saúde, imaginemos, num sítio qualquer, do Porto, onde eu estou, não existe secção de saúde, por exemplo, ou não existe secção de educação, não estou a dizer que não existe, mas imagino que não existe, não há nenhum. Temos 2 ou 3 pessoas que vão dinamizar. Uma coisa é poder chamar as pessoas a uma sala, outra coisa é fazer umas ligações por computador, aparecerem umas caras, uns conhecem-se, outros não se conhecem, é muito difícil. E, portanto, demos uns passos em frente nesta matéria, mas não tanto quanto aquilo que queríamos, mas enquanto a pandemia não passar, o ritmo a que nos vamos implantando territorialmente é evidentemente muito mais lento, muito mais reduzido do que aquilo que devia ser, e, portanto, apesar da pandemia, eu tenho esperança, não é? Porque tenho esperança que ela, entretanto, passe com a vacina, enfim, e com o tempo, e possamos ainda em 2021 atingir este objetivo. Finalmente, para terminar esta parte partidária, havia uma coisa que eu gostava imenso de fazer e que também a pandemia veio proibir, né, digamos assim. Se fosse o Partido Comunista não teria proibido, no nosso caso proibiu. Porquê? Porque eu gostava, efetivamente, aliás, de certa forma, não prometi, mas disse que gostava durante as eleições, funciona quase como uma promessa, que era fazer uma revisão grande dos estatutos do PSD, procurando ir de encontro também àquilo que acabei de dizer, de dinamização do SEN, de um refrescamento da vida partidária, de diversas coisas que é preciso, que convinha ajustar nos estatutos do partido. Pois bem, para fazer isso temos de fazer um congresso. A JST fez um congresso virtual, e bem, agora, porque a JST tinha de eleger a direção nacional, tinha de andar para a frente. Eu aqui não estou a falar disso, não é um congresso que tenha de ser, é um congresso para rever os estatutos, eventualmente, se as pessoas também achassem interessante, fazer algum ajustamento no programa, se entretanto achassem isso conveniente. Pois bem, fazer isso em termos virtuais não é, obviamente, muito atrativo, e menos atrativo é fazer um congresso como fez o PCP, com as pessoas na sala, isso então é que eu acho que é absolutamente inadmissível, e portanto é um objetivo que deveria ter sido realizado no fim do ano passado, quando muito agora neste mês, não foi. Também não vamos realizar um congresso sobre estatutos, mesmo que pudéssemos fazê-lo em maio, com eleições autárquicas em outubro. O partido não pode estar concentrado nisso, tem de estar nas autárquicas. Portanto, este é um objetivo que eu tinha para 2021 e que infelizmente não vai ser possível fazer, e finalmente não vale a pena estar a perder muito tempo com isso, o normal papel de oposição do PSD ao governo, mas isso não é de 2021, é dos anos todos em que não estamos no governo, só quando estamos no governo é que não temos o papel normal de oposição ao governo, que é, obviamente, por natureza, mais centrada no Parlamento, e este ano de autárquicas ainda mais centrada no Parlamento, porque as estruturas partidárias se devem dedicar, muito mais naturalmente, às eleições locais. E, portanto, sobre o partido, eu resumiria desta forma. Sobre Portugal, os principais desafios para 2021. Há um desafio que está, obviamente, completamente à frente de todos os outros, como nós sabemos, que é justamente
o combate à pandemia. É impossível que o principal objetivo de Portugal não seja o combate à pandemia. Sem resolvermos o problema da pandemia, não resolvemos mais problema nenhum, bem pelo contrário, até agravamos todos os demais problemas. E, portanto, Portugal tem de estar concentrado nesse objetivo, e aqui há um aspecto agora, felizmente, que é uma luz ao fundo do túnel, que é a questão da vacina, é nós cumprirmos o plano de vacinação com a maior celeridade possível. É evidente que tem uma logística pesada, estamos a falar em vacinar milhões de pessoas, não necessariamente os 10 milhões, como sabemos, mas milhões de pessoas. Enquanto nós não atingimos, não sei se vocês tiveram oportunidade de ouvir, mas eu penso que ainda em março, mas se não foi em março, foi nos primeiros dias de abril. Vocês têm de fazer agora um rewind, como se diz em português, não é? Até a março, em que alguns até nunca tinham ouvido, não entre nós, mas no povo em geral, se calhar o que era uma pandemia. Se perguntasse-me o que é uma pandemia, não sabia. Não, é uma epidemia, toda a gente souber. Pandemia, nem sabia. Bem, então, nessa altura, é que éramos todos assim meios atarantados, não é? A chanceler alemã, ouvi eu a chanceler alemã a dizer, estavam todos com esperança que ia passar assim 15 dias, 3 semanas, um mês, e a chanceler alemã diz a dada altura, enquanto 70% dos alemães não apanharem a Covid, não temos isto resolvido. 70% dos alemães, portanto, 70% dos portugueses, 7 milhões de portugueses. Na altura nós estávamos a ver 100 casos por dia, 150, 200, 7 milhões, mas a verdade é essa, ou seja, se nós queremos a imunidade de grupo, ou há 7 milhões que apanharam a doença, ou há 7 milhões que apanharam a doença ou apanharam a vacina, como é lógico. E, portanto, é para aí que nós temos que caminhar, conseguir que mais de 7 milhões de pessoas ou já apanharam, ou têm uma imunidade natural, que nem se sabe, não, a pessoa pode ter, ou então foi vacinado. E, portanto, isto é absolutamente fundamental. Nós vamos ter amanhã no Parlamento outra vez a renovação do estado de emergência, desta vez apenas por uma semana, na expectativa de ver o que é que aconteceu no Natal e na passagem de ano, para depois o Presidente da República fazer ou não fazer um segundo estado de emergência, e fazendo como faz e com que objetivos face aos resultados que entretanto tivemos. Agora, eu acho que algumas medidas deveriam ser ajustadas. Nós temos votado a favor do plano do estado de emergência e continuaremos a votar por uma razão muito simples. Aquilo que taticamente dava mais jeito era a pessoa abster-se ou estar contra. Vá lá, se estivesse contra, chumbava o estado de emergência, podíamos ser responsabilizados. Isto a pensar no interesse do partido. Se calhar melhor era abster-se, porque permitia fazer críticas a um descontentamento que necessariamente existe e que vai até eventualmente crescer à medida que as pessoas têm alguma saturação. Agora, eu não acho isso, sinceramente, a forma mais honesta de estar nisto. O país precisa da legislação do estado de emergência para o governo poder tomar as medidas de combate à pandemia. O combate à pandemia é o primeiro objetivo do país neste momento. Então eu não dou ao governo os instrumentos que ele precisa. Porquê? Porque eu, ao não dar os instrumentos ao governo, o que é que eu quero? Quero que corra mal ao governo? Mas se eu quero que corra mal ao governo, é que corra mal a todos nós. Eu quero ou não quero resolver a pandemia. Portanto, uma coisa é nós estarmos ou não estarmos de acordo com as medidas todas do governo. Isso é uma coisa. Outra coisa é nós não darmos ao governo os instrumentos que um governo, seja ele qual for, precisa para combater a pandemia, que é o nosso inimigo comum. Comum já nem é dos 10 milhões, neste caso é dos 10 milhões, é dos bilhões todos que vivem no mundo. Portanto, e aqui não há abstenções, é um voto a favor. Comprometo-me com uma coisa que o país precisa. Não ando cá a esconder-me, que é para depois dizer, concordo com isto e discordo daquilo e tal. Não. Acho que é assim que se deve estar na política. Agora, as coisas têm de afinar. Eu, por exemplo, acho que tem de afinar aquela medida em que à 13h, ao sábado e ao domingo, toda a gente tem de ir para casa, porque o que é que eu tenho visto ao sábado e ao domingo? Aglomerados brutais de pessoas que têm de ir às compras, não é? Porque têm de ir, durante a semana trabalham, têm de ir, e, portanto, concentram-se. Quer dizer, depois à tarde ficam confinados em casa, mas já apanharam o vírus de manhã, não é? Portanto, qual é a vantagem depois de ficar em casa? Portanto, tem de haver aqui uma afinação, porque há um excesso de concentração de pessoas nas manhãs de domingo e de sábado no comércio.
e nos centros comerciais. Portanto, essa afinação tem de ser feita para, não para as pessoas ficarem menos saturadas. Infelizmente não pode ser esse o objetivo, tomáramos nós, mas para não haver tantas aglomerações, para conseguirmos aquilo que se pretende conseguir. E depois há uma coisa absolutamente fundamental que o Governo tem de melhorar, que é a resposta do Serviço Nacional de Saúde. A taxa de mortalidade em Portugal subiu brutalmente este ano, não é? Uma parte é Covid, com certeza, e aí, pronto, não vamos responsabilizar politicamente quem quer que seja. Agora, na taxa de mortalidade que é não Covid, ela deriva muito de uma fraca resposta do Serviço Nacional de Saúde. Nós ouvimos as vozes, ouvimos o Governo e depois aqueles comentadores todos que fazem ali os fretes ao Governo, muitos deles, a dizer, isto realmente o Governo tem razão, houve uma onda de calor em agosto, bom, e agora há uma onda de frio e não é pouco neste momento, não sei se vai morrer gente também pela onda de frio, portanto, há uma onda de calor e, portanto, a onda de calor foi uma coisa complicada para a taxa de mortalidade. Com certeza, admito que na onda de calor possa ter havido ali uma variaçãozita, mas há ondas de calor mais ou menos todos os anos, não há Covid todos os anos, nem incapacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, quando nós sabemos que há menos milhões já nem digo o número, mas menos milhões de consultas, menos milhares de cirurgias, menos milhões de consultas nos hospitais e nos centros de saúde, e portanto, obviamente, depois acontece essa taxa de mortalidade muito elevada. Estamos, portanto, a falar de um assunto muito sério, não estamos a falar de um assunto secundário, do mais sério que pode haver, e aqui também tem de haver uma melhor resposta. Não é por isso que eu vou deixar de apoiar o estado de emergência, são coisas diferentes, portanto, tem naturalmente o Governo de melhorar. O segundo objetivo do país, obviamente também, acho que isto é tudo fácil e transversal, é a retoma da economia, como é evidente, está muito condicionada pela vitória sobre a pandemia, vitória da sociedade sobre a pandemia, mas, objetivamente, nós temos de retomar a economia, reduzir o desemprego e melhorar o emprego. Reduzir o desemprego e melhorar o emprego. O que é reduzir o desemprego? É reduzir o desemprego. Melhorar o emprego não basta reduzir o desemprego, é preciso também cuidar de ter melhores empregos em empresas mais competitivas, capazes de pagar melhores salários. E, portanto, o veículo para retomar a economia são, em primeira linha, as empresas, porque são elas que fazem aquilo que nós precisamos. Precisamos de emprego, são elas que dão emprego. O setor público dá emprego. Dá. O setor público também dá emprego. É verdade, às vezes, em algumas circunstâncias, até dá mais do que o que devia. Mas o que é que determina quem é que, de onde vem o dinheiro que paga os salários aos funcionários públicos e às pessoas cujo salário vem do Estado? Quem? É, obviamente, a economia real. São os impostos que as pessoas e as empresas pagam. Se as pessoas e as empresas não pagassem, não houvesse economia real, também não havia setor público. O setor público é complementar, naturalmente. E, portanto, e é importante, com certeza, mas no momento em que nós queremos dar um impulso na economia, é através das empresas e, fundamentalmente, através, não do consumo, mas do investimento e das exportações, ou no limite, se não for propriamente a exportação, que seja pelo menos substituição de importações. E, portanto, as propostas que o PSD foi fazendo ao longo do ano, fizemos por 3 vezes, umas propostas imediatas para cobrir aquilo que estava a acontecer, logo em abril, maio, depois propostas para o relançamento da economia e, finalmente, propostas para a utilização dos fundos comunitários. É evidente que o Governo dificilmente fará aquilo que nós dizemos, porque não é que até no PS não haja setores que fariam isso. Não, o problema é que o PS está amarrado antigamente ao Bloco de Esquerda e ao PCP, agora um pouco menos assim, mais ao PCP que ao Bloco de Esquerda, o que eu não sei se não é pior, porque reforçou imenso o papel do Partido Comunista. Em muitas coisas é o Partido Comunista que determina o que se pode fazer. Portanto, qualquer dia também, na Assembleia, em vez de perguntar alguma coisa ao Primeiro-Ministro, se calhar é melhor perguntar ao Jerónimo de Sousa, porque ele, no fim, é ele que vai dizer sim ou não e vai lá pôr o homólogo lá em cima da folha e assinar. E, portanto, vai ser muito difícil, obviamente, conseguir uma retoma da forma como deve ser, por esse condicionamento, portanto, daqueles que estão dentro do PS muito à esquerda e depois as ligações ao Bloco e particularmente ao Partido Comunista. Agora,
Os fundos comunitários que nós vamos receber, eu não vou utilizar a expressão popular, porque não é correto, que é há males que vêm por bem. Não é uma expressão correta. Mas para onde ela nos pode atirar? Para este raciocínio. Temos um grande mal, que é a pandemia, não veio por bem com certeza, mas dá-nos uma oportunidade através dos fundos comunitários de nós fazermos uma reestruturação da nossa economia de molde a conseguirmos acabar com esta estagnação em termos de crescimento económico que vamos tendo desde o início deste século. Nós, se compararmos o PIB de 2000 em termos reais ao PIB que vamos ter, o que temos neste momento, por exemplo, ele há de ser praticamente o mesmo valor. Talvez até com a quebra de 2020, eventualmente até ligeiramente menor, não sei. Portanto, temos um século de estagnação, temos 20 anos, não é, de estagnação neste século. E, portanto, é uma oportunidade de reestruturarmos a economia e conseguirmos taxas de crescimento superiores àquelas taxas de crescimento que tivemos ao longo destes 20 anos, que foram poucas e destruídas depois pelos anos em que não tivemos taxas de crescimento reais, naturalmente, não estou a falar em nominal, estou a falar em real. Finalmente, poderiam ser também objetivos de Portugal, e se estivéssemos nós do governo, tinham de ser esses objetivos, que é a questão de uma série de reformas que o país precisa e que têm de ser feitas. O Primeiro-Ministro disse numa entrevista, aqui há uns tempos atrás, que agora até rodou outra vez na internet, ou pelo menos vi nas redes sociais, que tinha horror às reformas estruturais. Mas a verdade é que o país precisa dessas reformas estruturais e não podemos dizer isto, o país neste momento precisa. Infelizmente, ou felizmente, consoante a ótica que iremos olhar, não é neste momento. Para vocês, que são bem mais novos que eu, vai ser sempre assim. Porquê? Porque a sociedade muda tão depressa, muda a uma velocidade tal, que tudo aquilo que nós fazemos rapidamente fica desatualizado. E se nós não atualizarmos rapidamente, o que acontece é que depois, passado pouco tempo, já só menos uma reforma de cima a baixo. E, portanto, vocês mais novos vão viver permanentemente com isto. Pode, eventualmente, a língua portuguesa evoluir e não dizerem reformas estruturais e aparecer uma outra palavra qualquer derivada do inglês, uma coisa qualquer assim. Agora, que vamos ter de estar permanentemente a fazer ajustamentos e a reformar é evidente. Nos anos 30 ou nos anos 40 fazia-se uma reforma fiscal e ela durava à vontade 20 ou 30 anos. Hoje faz-se uma reforma fiscal e passado poucos anos é para estar a ajustar, porque o mundo é muito dinâmico agora, muito mais do que era no passado. Portanto, é óbvio que o país precisa. E precisa de reformas, desde logo ao nível do regime, do sistema político, da justiça, que eu tenho falado nisso, da descentralização, a reforma, por exemplo, no quadro do Estado, a reforma dos próprios serviços do Estado e do funcionamento do Estado, para dessa forma ter o Estado ser mais produtivo, mais funcional e mais barato, reduzindo também por essa via a despesa pública, pelo menos em termos relativos, se não for em valor absoluto, mas em algumas circunstâncias até pode ser em valor absoluto, a segurança social, justamente para vos garantir a vocês, JSD, as reformas quando chegarem um pouco acima da idade que eu tenho hoje, faltam muitos anos, pois bem, então é exatamente agora que nós devíamos mexer, não é exatamente agora, já devíamos ter mexido há mais tempo, mas enfim, conseguir uma garantia de maior sustentabilidade da segurança social, que o governo tem estado, o anterior governo, do Dr. António Costa e este, vão dizendo, mas está bem, a segurança social está sustentável, pois está sustentável para uns anitos, mas não é disso que... Está aqui um interesse de geração, eu tenho a responsabilidade pelas vossas reformas, não tenho só pelas minhas, tenho pelas vossas também, porque quando vocês chegarem cá, já não podem fazer nada se nós não fizermos, entretanto. Portanto, a reforma da segurança social é também fundamental, ou a própria reforma fiscal, que ainda há bocado referi, não no sentido de uma revolução, mas baixar a burocracia, aumentar o apoio às empresas, o incentivo ao investimento, uma reforma também no sentido de um maior incentivo à poupança, baixar de um modo geral a carga fiscal, tudo isto eram objetivos que eu acho que o país devia ter em 2021, mas não tem. Com este governo, com o apoio parlamentar que tem, não vai ter. Não vos queria amassar muito mais. Há aqui 2 dossiês que não vale a pena. Se vocês depois me perguntarem, eu posso
esmiuçar, como diz o Ricardo Araújo Pereira, mas que é o dossiê da TAP e o dossiê do novo banco, são dois dossiês que vão, infelizmente, marcar 2021. O novo banco já vem marcando há muito tempo, ainda vai continuar a marcar, infelizmente, e o da TAP também marcou durante muitos anos e marca, mas agora vai marcar, infelizmente, com mais força, mas já são dois dossiês específicos, apesar de relevantíssimos pelo dinheiro que envolvem. Aquilo que o governo quer pagar, eu disse isso há pouco tempo numa entrevista, aquilo que o governo quer dar, que já deu ou que ainda quer dar ao novo banco, ou que já deu ou ainda quer dar à TAP pelo plano de reestruturação que existe, mas que nós não conhecemos, e isto para falar só desde 2015, portanto, consulado deste governo do PS, só aqui, como eu já disse, está dinheiro que dava para fazer 16 hospitais centrais. Vocês não sei se têm noção de, aos anos que Beja pede um hospital, aos anos que Faro pede um hospital decente, aos anos que Évora pede um hospital decente, aos anos que o Funchal pede um hospital decente, né? Eu a dizer muitos, ainda só disse 5, dava para 16. Portanto, nós estamos, ou em termos de centros de saúde, tantas terras que não têm um centro de saúde em condições, ou não têm, por isso simplesmente, ou outras que têm, mas precisavam de mais, aí estamos a falar, pelo valor unitário de cada centro de saúde, mais de 2.000 centros de saúde. Portanto, nós estamos a dar muito dinheiro, e se é metido aqui, não está a ser metido noutros lados. De qualquer maneira, são, como digo, dois dossiês específicos, mas não queria deixar de referir pela sua importância em 2021. E é mais ou menos esta síntese que eu faria. Muito obrigado, Presidente. Agradeço quer a explicação dos desafios do nosso partido, quer também os desafios do país, e portanto agora também para ter aqui um lado ainda mais interativo, já que o evento já está a ser à distância, vamos ter aqui algumas questões, e por isso eu passava a palavra ao José Paulo Miller, que é, não, peço desculpa, passava a palavra ao Hugo Lopes, Vice-Presidente da JSD. Obrigado, Alexandre. Boa noite, Dr. Rui Rio, a todos os que nos estão a ver à distância, neste contexto difícil que todos vivemos, e obrigado também pela exposição que nos deu aqui. Eu gostava de lhe dizer algumas coisas, naturalmente, e eventualmente deixar uma ou duas questões. Alguns são comentários, se me permitir também fazê-los, quer ao nível comunitário, europeu, quer ao nível também nacional. Ao nível interno vou deixar, porque essas questões não vão interessar muito aos portugueses, pelo menos para já. Em primeiro lugar, ao nível europeu, e o PSD falou muito nisso o ano passado nas eleições europeias, nós precisamos urgentemente de uma política comum para a natalidade. A maioria dos nossos Estados-membros, e Portugal é um exemplo paradigmático deste fenómeno, atravessa um inverno demográfico sem precedentes. E também daí o problema da sustentabilidade da segurança social, que o Dr. Rui Rio acabou agora a intervenção precisamente a falar nesse tema. A partir do momento em que nós temos uma balança demográfica negativa e invertida da maneira que está, não há salvação qualquer para a sustentabilidade deste sistema e também para a própria progressão e para as perspectivas de vida das novas gerações. Em segundo, e também no contexto de Covid, com o desenvolvimento que nós tivemos, em primeiro lugar, do sistema de saúde, e agora com a resposta que temos, uma vacina que é cofinanciada pela União Europeia, que foi produzida num Estado-membro e fabricada no outro. Temos aqui também, novamente, o espaço europeu espera-se a tentar reassumir alguma, digamos, hegemonia mundial, pelo menos no que toca aqui ao combate, à testagem, à vacinação face à pandemia. Mas também devemos, e eu quero focar muito pouco na pandemia, no contexto pós-Covid, pensar em que a União Europeia estar na linha da frente da investigação e tratamento do cancro. Quem conseguir estar na linha da frente deste fenómeno, quem conseguir arranjar o tratamento mais acessível aos cidadãos, mais barato e com melhores qualidades, tem todas as condições numa era pós-moderna e sem poder nuclear, conseguir afirmar-se como uma potência ao nível económico mundial. E ao nível europeu terminava com isto apenas com uma nota de que naturalmente eu, em particular e a JSD também, gostamos de ver o reforço do programa Erasmus agora ser aprovado para o próximo quadro financeiro plurianual, mas continuamos a precisar de uma resposta para o emprego. Isto acontece ao nível europeu, como acontece ao nível nacional. O PSD propôs na altura há um ano pelo Paulo Rangel e bem um reforço do EURES e a criação, um programa de primeiro emprego, Interrail aos 18 anos, etc. E nós precisamos disso tanto ao nível europeu como precisamos ao nível Portugal. Os jovens hoje em dia enfrentam problemas que nunca enfrentaram
as gerações anteriores. Vivemos 3 crises, aliás, coisa que nenhuma geração até hoje em Portugal tinha vivido, e não temos perspectiva, em termos geracionais, falando por uma geração, de um emprego estável, que já não existe, de uma habitação, pelo menos nas áreas metropolitanas, a preços acessíveis e de estabilidade nas nossas vidas. Portanto, eu diria que emprego e habitação são as duas principais necessidades que as novas gerações têm hoje. Nós já apresentámos um documento sobre emprego que dá algumas respostas sobre isso e muitas propostas sobre a habitação, mas eu, se me permitissem, dava aqui um exemplo, que é uma área onde o PSD tradicionalmente tem feito algumas propostas, mas que não tem sido das áreas onde tem estado mais na linha da frente. Com toda a honestidade, isto não é uma crítica, é uma autocrítica também a mim, também à JSD, tem que ver com a investigação científica. Nós sabemos que temos na Estratégia Europa 2030 a obrigatoriedade de ter até 33% de jovens investigadores nas universidades e docentes, inclusive também. Estamos mais ou menos nos 20%, 18% em alguns sítios. A Universidade do Porto, felizmente, tem mais, é a que está mais na linha da frente. Mas temos um problema gravíssimo. Quem quiser fazer investigação científica em Portugal, tiver uma bolsa de investigação, uma bolsa de doutoramento, não desconta 1 cêntimo para a Segurança Social. Não desconta 1 cêntimo para ter direito a subsídio de desemprego. Se tiver que usar de uma licença de paternidade, não tem direito a ter salário. Apelava só ao teu pedido de síntese. Vou terminar com isto. Obrigado, Alexandre. Não tem direito ao mínimo dos mínimos de proteção social. O que quer que aconteça na sua vida, vê-se confrontado com uma situação inimaginável. Portanto, eu gostava aqui de deixar o apelo ao Dr. Rui Rio e ao PSD em geral, como já deixei na Jota, para apresentarmos e voltarmos a apresentar algumas das propostas que já anteriormente tínhamos discutido e falado a nível geral. Muito obrigado. Muito obrigado, Hugo. Foi mais um apelo, menos uma questão, mas ainda assim sempre também faz falta, nem sempre temos de estar sempre a questionar, também podemos fazer alguns apelos. Talvez, não sei se o Presidente do Partido queria dizer alguma coisa ou se passava para... três, talvez. Então juntamos 3. Está muito tarde, não é? Sim, claro. Então, se calhar passar a palavra ao José Paulo Miller, que deve estar a seguir a partir da Aroca, Vice-Presidente também da JST. Bom, obrigado, Alexandre. Muito boa noite a todos. Em primeiro lugar, gostaria de cumprimentar naturalmente a Comissão Política Nacional, que está aqui presente, quem nos ouve lá em casa, saudar o nosso convidado, o Presidente do PSD, Dr. Rui Rio, cuja presença muito nos honra, e aproveito também o ensejo para desejar um ano com esperança, sobretudo com muita saúde, reforçando desta forma o adágio popular, mas naturalmente também muitos sucessos políticos, já que estamos também em ano de autárquicas e também de presidenciais. Sendo o mais pragmático possível, indo para a questão, fazendo aqui um pequeno contexto, o nosso Primeiro-Ministro, António Costa, ontem disse que a denominada bazuca servirá para implantar grandes reformas estruturais. O mesmo António Costa que há 3 anos, e conforme referiu aqui o nosso Presidente, Dr. Rui Rio, na sua intervenção, que aproveito para reforçar, afirmava que a expressão reformas estruturais lhe causava arrepios e até alergia. E à parte deste contorcionismo político a que António Costa já nos habituou, esperando que já tenha tomado o devido antihistamínico, a verdade é que aquilo que ele anunciou não é mais do que uma manta de retalhos ou a chamada panaceia, não é? Insuficiente para aquilo que verdadeiramente precisamos. E o PSD, neste aspecto, sempre se afirmou, na sua gênese ao longo da história, como um partido reformista também colaboracionista. E o próprio Dr. Rui Rio pugnou ao longo dos últimos anos pela necessidade das reformas estruturais e que já aqui fez questão de elencar. Mas, neste particular, o que se denota é, sobretudo, um desnorte enorme com a indefinição de prioridades e a gritante omissão às empresas que, conforme apontou e bem, são a força motriz e a verdadeira alavanca para a retoma económica para uma economia mais competitiva e que isso está inclusivamente no próprio Programa Estratégico dos Fundos Europeus para a década, apresentado pelo PSD, que também já deixou aqui vincado. Eu sou natural de Arouca, sou do distrito de Aveiro e da área metropolitana do Porto e, portanto, este eixo Aveiro, Porto e também Braga é um eixo que apresenta um forte tecido empresarial e industrial, produz muita da riqueza do nosso país, com gente trabalhadora, com gente empreendedora e que estão à míngua de apoios e que precisam de ser ouvidos. Ora, posto isto, mais do que as chamadas reformas estruturais, que já vimos que são efetivamente necessárias,
é necessário definir prioridades e aplicar medidas oportunas que deem, sobretudo, atenção ao pequeno e médio empresário, como é o caso, ou como, por exemplo, o apoio aos sócios gerentes, pelo qual o PSD tanto batalhou, que, surpreendentemente, teve bastante resistência da parte de quem nos governa. Ora, posto isto, e considerando o atual contexto de pandemia, aquilo que eu gostaria de perguntar ao Dr. Rui Rio é se acha que está a ser dada a devida atenção às empresas neste mesmo planeamento e quais as prioridades que elencaria para esta retoma, neste domínio-chave em particular, que representa, portanto, este núcleo central para a retoma económica, com o advento dos fundos europeus e até, obviamente, considerando o plano Costa e Silva que foi apresentado e já aprovado. Muito obrigado. Obrigado, José Paulo Miller. E agora, para a última questão desta primeira ronda, passava a palavra à Marta Geraldes. Olha, boa noite a todos, boa noite ao Presidente do Partido, boa noite ao Presidente da JSD, com muito gosto que aqui estou a colocar a minha pergunta, se calhar também por ser economista sou muito mais sucinta e não vou fazer se calhar aqueles enquadramentos que os meus colegas anteriores fizeram. A minha pergunta é muito, muito direta, o que pensa o Presidente, digamos assim, o que eu acho que é um tema fundamental em 2021, que é a questão das moratórias. Até quando se vão arrastar as moratórias no nosso país? Até quando vamos permitir que muitos portugueses vivam, no fundo, uma economia falsa e um consumo privado que poderá não corresponder, digamos assim, à realidade, e desta forma podemos estar aqui a retardar uma possível crise, que percebo que em tempos de pandemia seja por um lado desejável, digamos assim, este retardar de uma potencial crise, mas por outro lado estamos a potenciar um consumo privado que para muitas pessoas está a ocorrer acima das suas possibilidades, para além de todas as pessoas que são proprietárias, digamos assim, poderão ter os seus rendimentos em falta, não podendo também, digamos assim, expulsar inquilinos, pedir entregas nos tribunais, e eu considero que é um tema de 2021 e queria saber qual era a sua opinião sobre o assunto. Obrigada. Muito obrigado, Marta. Então, para esta primeira ronda, passava a palavra ao Presidente do PSD. Muito bem. Então agora, olha, eu vou-lhe contar uma pequenina história, Marta. Já que é economista, para captar a sua simpatia, vamos zangar agora com muita gente, mas vou contar uma história. Na primeira reunião que eu tive com o Governo, a propósito das medidas, portanto ainda março, ou princípios de abril, primeira reunião, eu fui com o Adão Silva e com o Ricardo Batista Leite, e no governo estava a Ministra da Saúde, o Primeiro-Ministro, da Economia, isto, tudo aquilo. Eu olhei para a composição deles e disse assim: ei, eu estou aqui para ajudar e para resolver, por isso tenho comigo um médico, um homem de letras e um economista, não tenho advogado nenhum, que é para verem que isto é para resolver e para andar para a frente. Do lado de lá eram quase tudo advogados, quase todos juristas, né? Portanto, essa coisa do economista ser mais direto, também concordo, e foi assim na brincadeira que eu iniciei as coisas. Bom, mas agora, não respondendo ao Hugo Lopes, mas comentando, não é, aquilo que o Hugo Lopes diz, eu estou de acordo em tudo que o Hugo Lopes diz, menos numa coisa, que não é bem estar de acordo, é só um facto. Eu digo-lhe já qual é. Portanto, a política de natalidade, seguramente, a Europa tem esse problema, dentro da Europa, Portugal, se não é o pior, é dos piores, não é? É evidente que este ano ainda pior foi, mas também não serve de modelo. No ano 2020 não serve de modelo. Mas efetivamente há aqui um desequilíbrio muito grande. Nós, no nosso programa em 2019, era das áreas que nós tínhamos estabelecido em primeiro lugar com mais medidas e mais arrojadas até em termos de despesa pública. Lembro-me da proposta de todas, a mais arrojada, que é a questão das creches, não é? Portanto, as creches, uma cobertura total de creches e tendencialmente gratuitas, não é? Que é um peso em termos de despesa pública muito grande, mas é uma despesa pública que encaramos como investimento pelas razões que está a dizer, apesar de, olhando à escala mundial, ser de prever, enfim, não sei se
se é politicamente correto dizer isto, porque permite explorações, enfim, um bocado demagógicas, mas a expansão demográfica que o mundo vive, quando comparado depois à Europa, que é exatamente o contrário, tudo leva a crer que daqui por umas décadas toda esta população é muito diferente daquilo que é hoje, porque vai ter, obviamente, muitos imigrantes dos países, não é, e das zonas do globo, onde há uma expansão demográfica brutal e que vêm para aqui onde há mais desenvolvimento e o contrário, e nós a precisarmos justamente da mão de obra que não temos, porque não temos pessoas, não é? Portanto, é efetivamente estratégico, como o Hugo Lopes diz. A questão do combate ao cancro, da investigação científica no combate ao cancro para depois passar à prática clínica, é algo que a Europa está a fazer. O Weber, o Manfred Weber, que é o líder parlamentar do PPE no Parlamento Europeu e que se candidatou a presidente da Comissão Europeia, depois não veio, ganhou, na parte eleitoral ganhou, mas depois na escolha do Conselho Europeu acabaram por escolher a Ursula von der Leyen, mas a principal bandeira do Manfred era justamente o combate ao cancro. Eu concordo totalmente, e na altura até fiquei admirado, porque ele punha naquilo, para lá do objetivo político, uma emoção enorme, portanto era mesmo uma convicção muito grande dele. A Ursula von der Leyen não fez essa campanha, mas também já a ouvi, naturalmente, falar desse objetivo, que é um objetivo inteligente, não é? Porque é bom para a nossa saúde e é bom para a economia, pelas razões que o Hugo disse, em termos depois do que nós podemos exportar de know-how e tudo, e à volta do know-how para o resto do mundo. E ganhar terreno, algum terreno que temos perdido, em termos europeus, na questão da investigação científica, que é um dos outros temas que referiu, e eu tenho conhecimento, não tenho um conhecimento, digamos assim, muito pormenorizado, mas tenho o conhecimento suficiente daquilo que referiu, ou seja, da componente de desapoio social à função, social e não só social, e de emprego, de trabalho, à função de investigação. Já tive oportunidade de ouvir isso da boca de investigadores que, precisamente, sentem essa completa insegurança que aqui foi referida e efetivamente a investigação científica é absolutamente estratégica. Eu, quando estava no Porto, na Câmara, tinha inclusive um programa que era o Porto Cidade de Ciência. Nasceu como Porto, como tudo na vida, vai levando ali umas melhorias. Nasceu, eu criei o Porto Cidade da Ciência. E quem me ajudou-me a professora Maria de Sousa, que faleceu há pouco tempo, o professor Sobrinho Simões, o professor Carlos Mota Cardoso, pessoas muito cientistas conhecidos aqui do Porto, e um dia a professora Maria de Sousa disse-me, ouça, isto não pode ser Porto Cidade da Ciência, isto tem de ser Porto Cidade de Ciência, porque Cidade da Ciência há muitas, e bem, portanto, criei o Porto Cidade de Ciência, justamente pela importância que já na altura atribuía à investigação científica. Aliás, é das principais prioridades que o ser humano devia ter, diga-se de passagem, é aumentar o seu conhecimento para melhorar a sua qualidade de vida. Agora já nem estou na lógica da competitividade económica. Melhorar a sua qualidade de vida, ter mais conhecimento, combater aquilo que quer combater, designadamente a questão da ciência médica, mas não só, na engenharia é a mesma coisa, não é? Como é evidente, e em todo o resto, e na economia. A única coisa que eu não concordo consigo foi uma pequenina coisa que disse aí, que foi no quadro das dificuldades que a vossa geração tem, dizer mais nenhuma geração passou 3 crises e nós passamos 3 crises. Infelizmente, as gerações para trás, não exatamente todas, mas penso que praticamente todas passaram por situações dificílimas, bem mais difíceis que estas situações pelas quais vocês estão a passar. Porque o mundo, entretanto, desenvolveu-se e hoje temos atenuantes que não havia há 100 anos atrás, há 50 anos atrás, etc. Se eu pensar na época em que o meu pai viveu, na época em que o meu avô viveu, nasceu o meu avô, os meus avós, o meu avô nasceu em 1900, 1901, passou pelo fim da monarquia, com tudo o que isso acarretou de miséria e de problemas sociais,
passou depois o 5 de outubro, passou depois a Primeira Guerra Mundial, passou a gripe espanhola, passou depois a miséria em Portugal da Primeira República, há pouco, a bandalheira que tudo aquilo foi, passou depois a recuperação económica dos anos 30, mas cai a seguir a Segunda Guerra Mundial, depois cai na estagnação do Salazar, depois cai na Guerra Colonial, portanto, quer dizer, os nossos antepassados, já não vou aos nossos do tempo do Afonso Henriques, que cortavam-lhes a cabeça e as pernas no século XII, XIII e XIV, mas essa parte é que é a única coisa que eu discordo. Agora, outra coisa completamente diferente é, lá porque os outros passaram grandes dificuldades, nós não temos que ser masoquistas e também temos de passar, não, temos de fazer por nós, e é evidente que o emprego é uma pedra-chave na vossa geração. Agora, aquilo que disse há bocado, que nunca ninguém viveu isso é verdade, de não haver um emprego para a vida, isso tem razão, isso é rigorosamente, isso é uma novidade completa, com o que tem de bom e de mau, e do ponto de vista social tem mais de mau do que de bom. Tem de bom porque significa que a sociedade se desenvolve mais rapidamente. Tem de mau porque do ponto de vista do conforto pessoal, estar sempre no mesmo emprego é péssimo, mas ter de estar sempre a mudar, péssimo não é? Portanto, quer dizer, e aí é verdade, mas aí não há nada a fazer. O que há a fazer é, obviamente, políticas económicas, eu prefiro dizer políticas económicas do que políticas de emprego, políticas económicas que criem o emprego necessário. Políticas de emprego é uma coisa muito induzida, um bocadinho artificial às vezes, não. Políticas económicas que dão a economia que nós precisamos. Relativamente aqui ao meu companheiro da área metropolitana do Porto, da Aroca, e que me pergunta se acho que o governo está a dar a devida atenção às empresas. Eu digo que, obviamente, que no discurso sim, na prática, eu penso que há ali, enfim, uma certa jogada do gato e do rato, em que eu até tenderia a dizer que, por exemplo, o Ministro da Economia é capaz de ser sensível aos nossos argumentos e ao nosso discurso, e depois tem uma ala esquerda no governo e uma ala esquerda noutros partidos no Parlamento que não têm a mesma visão e acaba por não permitir que o governo do PS faça aquilo que se impõe, ou pelo menos já não vou pedir que fizesse o mesmo que faz um governo PSD, mas que não andasse tão longe disso. Mas isso são as condicionantes de uma ala esquerda do PS muito forte, não é? Que é marcada no partido e é marcada dentro do governo, e depois as influências do Bloco de Esquerda e, neste momento, em larga medida, do Partido Comunista. Portanto, estamos muito longe de ter um governo capaz de fazer aquilo que se impõe que seja feito, agora na recuperação económica, designadamente, quando a pandemia abrandar, mas como, entretanto, também é preciso os regulamentos para os fundos europeus, e isto carece de algum tempo, quando, se calhar, o fim da pandemia vai coincidir também com alguma operacionalidade ao nível dos fundos. Fundos que, ao nível daquilo que chama a bazuca, não é? Não será o melhor termo, mas foi aquele que entretanto entrou na gíria, ele está, e bem, condicionado por algumas vertentes, e há duas vertentes que o condicionam, que é a questão da digitalização e das alterações climáticas. E bem, no caso das alterações climáticas, porquê? Porque as alterações climáticas afetam-nos a nós hoje, mas vão afetar muito mais as gerações futuras. Pois bem, isto que estão a chamar de bazuca, que é fundo perdido para os Estados, vai ser pago por quem? Vai ser pago por vocês, vai ser pago pela geração futura. Então, se vai ser pago pela geração futura, há aqui um trade-off, que é, tudo bem, vocês vão pagar em larga medida isto, mas nós vamos investir isto em algo que é bom para vocês, que é a questão do combate às alterações climáticas. Não é o combate às alterações climáticas, sim, é o combate às alterações climáticas, a descarbonização da economia. E, portanto, uma fatia substancial tem de ser com esse objetivo, e eu acho que sim. E a outra com o objetivo da digitalização, e eu também acho que sim. Espero que Portugal aproveite, designadamente os próprios serviços públicos, porque se há coisas atrasadas são os serviços públicos. Agora, com a pandemia e com a política do governo, ainda está pior, não é? E, portanto, se quiser tirar o cartão de cidadão, as informações que eu tenho é que se o pedir agora vem lá para maio. Portanto, é isto que estamos a falar em termos de capacidade de resposta, para pegar num exemplo pequenino, mas posso pegar num maior, e é, não o vosso caso, mas um caso de alguém um bocadinho mais velho que eu, que peça a reforma também há de ter uma resposta daqui por um ano e tal. É isto que estamos
a falar, portanto convém, francamente, a modernização dos serviços. Finalmente, a questão das moratórias. A questão das moratórias, como a Marta diz, é uma coisa seríssima, seríssima, e a preocupação que tem é rigorosamente a preocupação que eu tenho também. Eu acho que com uma melhor fiscalização, uma melhor atenção, nós conseguimos evitar os abusos, porque há aqui também muitos abusos, e se isto já é grave, com os abusos ainda é pior, mas depois há aquilo que não são abusos, que ainda é mais difícil de resolver, como é lógico. E, portanto, eu acho que nós temos, ao longo do ano 2021, temos efetivamente de ir levando a situação para a normalidade, porque a forma como explica é verdade, há essa parte em muitos da economia falsa, não é? E de um consumo para lá daquilo que podia ser, sendo certo que há um consumo que vai para lá do que devia ser, mas é absolutamente indispensável às pessoas, porque são necessidades básicas, e aí é uma vertente social pura que nós temos de carregar, há outra que não é tanto assim, da forma como diz, e portanto preocupa-me sobremaneira. Eu li hoje, salvo erro, hoje ou ontem, que o Presidente da República quer mais um bocadinho mais algum tempo, e fundamentalmente depois muito tempo para pagar aquilo que ficou em dívida. Eu penso que esse muito tempo para pagar aquilo que ficou em dívida é capaz de ser prudente, sabe? Porque permite que, por exemplo, no sistema bancário não seja contabilizado como incobrável uma coisa que está negociada, está bem? E se não está negociado, degrada o balanço dos bancos, mas degrada na contabilidade. A realidade é o que é, não há para onde fugir, não é? Portanto, é efetivamente, do ponto de vista económico, talvez o problema que me apoquenta mais, e se ele trouxer agarrado no futuro uma crise bancária, bom, então é que Portugal e a Europa estão numa situação muito, muito, muito complicada. Só faltava somar a esta crise económica a questão de uma crise bancária. Esperemos bem que não, e que tudo se consiga, tratado com pinças, fazer da forma mais equilibrada possível. Agora, tocou num dos problemas mais sérios, efetivamente, num dos problemas mais sérios ao nível económico que nós temos. Muito obrigado, Presidente. Passava agora a palavra, vamos novamente fazer aqui uma ronda de 3, passava agora aqui a palavra... Agora fazíamos de 4 e depois de 5 para a gente ir embora hoje, não? Não, também já não temos muito... Não temos muito? Então veja. Mas passava agora a palavra ao Orlando Vaz, o coordenador autárquico da JSD de Sabrosa. Muito obrigado. Mais cumprimento ao Dr. Rui Rio, agradecer a sua disponibilidade para estar aqui connosco esta noite. Cumprimentar também ao Alexandre e todos os meus companheiros da CPN e toda a gente que está a assistir a esta conversa, no fundo. Já a todos um feliz ano novo, com saúde, em segurança, claro, e pleno de sucessos pessoais e políticos. Dr. Rui Rio, em 2021 é um ano de eleições autárquicas, como já disse, e a minha pergunta está relacionada com este tema, até porque também sou o coordenador dos Jovens Sociais-Democratas Autarcas. Dado que, no fundo, o índice de vetustez da Bolsa de possíveis candidatos autárquicas é elevado, sobretudo na região do interior norte de Portugal, que é o sítio que eu conheço bem, onde cresci, onde trabalho, onde moro, como é que o doutor veria, já para as próximas eleições autárquicas, uma remodelação substancial destes mesmos quadros? Ou seja, como é que encararia a possibilidade de, nos municípios onde a situação fosse menos favorável para o PSD, se apresentarem candidatos jovens a liderar projetos de médio e longo prazo? Muito obrigado. Muito obrigado, Orlando. Uma questão autárquica também importante. Passava agora a palavra ao Gabriel Albuquerque, coordenador do Gabinete de Estudos da JSD. Obrigado, Alexandre. Boa noite a todos. Boa noite ao Dr. Rui Rio e agradecer a sua disponibilidade para estar hoje aqui connosco. A minha pergunta prende-se com a presidência do Conselho da União Europeia, que Portugal assumiu hoje e em cuja sessão de lançamento o Dr. António Costa, em resposta a uma pergunta sobre o impacto que o caso da Procuradora Europeia poderia ter nesta mesma presidência do Conselho da União Europeia, dizia que era absolutamente irrelevante. E a pergunta que eu gostava de colocar é a seguinte: sabendo toda a celeuma que existiu nos últimos meses em torno de pastas absolutamente fulcrais do Governo, como são as da Administração Interna e agora a da Justiça, respectivamente com os casos do cidadão ucraniano que faleceu, foi morto por um agente do CEF, e agora relativamente a esta questão
da nomeação do Procurador Europeu, que coloca em causa o próprio Estado de Direito, assim como a informação dramática que ocorreu no âmbito da pasta da Administração Interna. A questão que eu gostava de colocar é, em primeira instância, quais são os desafios que encerra esta presidência do Conselho da União Europeia e, em segunda instância, e gostaria de saber a sua opinião, é de percebermos como é que um governo que dificilmente consegue manter a credibilidade dos seus ministros face a Portugal tem agora capacidades para gerir não só um país, mas sim todo o Conselho da União Europeia, e como é que agora se propõe a guiar os destinos de uma Europa quando nem sequer em áreas fulcrais como a administração interna e a justiça conseguiu assegurar uma coesão social. Muito obrigado, Gabriel. Passava agora a palavra para a última pessoa desta ronda, para o João Pedro Luís, coordenador do Ensino Básico e Secundário da JSD. Obrigado, Alexandre. Muito boa noite a todos. Cumprimentar o Presidente do Partido, Dr. Rui Rio, e dizer o seguinte: eu sou do Distrito de Porto Alegre, um distrito que, como todos sabem, só elege 2 deputados nas eleições legislativas e, portanto, o tema da reforma do sistema eleitoral é um tema que me é muito caro. E, portanto, a questão que eu gostava de colocar ao Presidente do Partido é que que olhos é que veria a possibilidade da criação de círculos uninominais conjugados com um círculo de compensação nacional, ou seja, implementarmos em Portugal um sistema misto. A meu ver, este sistema teria já de cabeça 2 grandes vantagens. Por um lado, aumentaria o interesse do eleitorado nas eleições e, por outro, aumentaria também a responsabilização dos eleitos. Mas gostava de saber qual é que é a posição do Presidente do Partido sobre este tema. Obrigado. Muito obrigado, João Pedro Luís. Nós depois só nos restam mais 2 questões, penso eu, se não me falha aqui nenhuma inscrição, mas passava agora a palavra ao Presidente do Partido para estas. Muito bem. Estas 3. Relativamente à questão do Orlando Vaz, que diz assim, na prática diz assim: nós temos autarquias onde a probabilidade de ganhar é muito baixa, digamos assim, a probabilidade de nós ganharmos essa autarquia é equivalente à do professor Marcelo perder as presidenciais, digamos assim, e portanto se não vamos ganhar, porque é que não apostamos em gente mais nova? Eu digo-lhe assim, se efetivamente não temos possibilidades rigorosamente nenhumas de ganhar, acho que a aposta que nós devemos fazer, a aposta mais inteligente que nós devemos fazer, é apostar nas eleições de 2025. E, portanto, ao apostar nas eleições autárquicas de 2025, eu estou-lhe a dar razão, não totalmente, mas em grande parte. Ou seja, no 2025 não tem que ser necessariamente um candidato com 30 anos, pode ter 40, vamos lá ver, não é? Mas, efetivamente, sim. Aliás, essa é uma lógica que se seguirmos isso em algumas autarquias, não estamos a ser também completamente pioneiros. Isso já se fez no passado, o partido já fez isso no passado noutras circunstâncias. É evidente que há autarquias onde nós sabemos que não ganhamos em 21 e então escolhemos para 25. Mas algumas, está a ver, dessas, pode a pessoa que tem 30 ou 30 e tal anos, enfim, não pode ser escolhida só porque tem essa idade, não é? E, portanto, em muitas circunstâncias, mesmo pensando no futuro, escolhe-se uma pessoa um pouco mais velha. Mas concordo com o princípio de que quando não podemos ganhar, ou quando temos quase a certeza que não conseguimos ganhar, a atitude mais inteligente é pensar na eleição seguinte e não na eleição imediata. E, portanto, cabe naquilo que diz, quer dizer, não é uma regra, onde não ganhamos, o candidato tem que ter 35 anos, não é uma regra, mas pronto, mas acho que é um princípio que já foi seguido no passado e que podemos seguir um bocadinho mais. Mas devo dizer que eu também não me vou meter, em termos autárquicos, não me vou meter de Câmara a Câmara. Nós temos uma comissão autárquica nacional, aliás, eu disse isso também há relativamente pouco tempo, ao fim de 46 anos de vida do partido e de eleições autárquicas, não é? É pela primeira vez, eu cada vez que falo nisto só aumenta a minha responsabilidade, mas não tenho problema nenhum. Pela primeira vez vai o partido a uma eleições autárquicas em que o presidente, ele próprio,
foi autarca durante muito tempo, autarca significativo, não foi membro de uma Assembleia Municipal, por exemplo, está a ver? Não há nenhumas eleições autárquicas no passado que tenham caído em momento em que o presidente do partido fosse ele próprio autarca, na prática. O Dr. Sá Carneiro nunca foi autarca, o Dr. Balsemão nunca foi autarca, o Dr. Manuel Ferreira Leite não foi, o Dr. Passos Coelho não foi. Bom, o Dr. Luís Filipe Menezes foi, mas não geriu autárquicas, por exemplo. O Dr. Santana Lopes foi, mas não geriu autárquicas. O Dr. Drão Barroso geriu, nunca foi autarca. Tá? Pronto. E, portanto, pela primeira vez. Isso aumenta a minha responsabilidade e, por isso, mas também penso que sei aquilo que estou a fazer. Portanto, nós temos uma comissão autárquica onde a opção que eu tomei, no passado não foi assim, é que todos os 5 elementos ou foram presidentes de Câmara ou são, para saberem também daquilo que estão a falar. Temos as conselhias e as distritais, em tudo em que as conselhias e as distritais se entendem, a Comissão Autárquica põe a chancela, naquilo onde não se entende, tende a arbitrar, se não consegue arbitrar é que pode passar a mim, portanto eu vou depois intervir diretamente, em muito poucas circunstâncias. O Gabriel Albuquerque, os desafios da presidência portuguesa principais são obviamente os mesmos dois que eu referi para Portugal, quer dizer, é o combate à pandemia e é o relançamento económico. Combate à pandemia, que pelo facto de também estar à escala europeia, com isso muito ganha Portugal. Eu estou convencido que se isto não tivesse a ser gerido à escala europeia, Portugal não tinha as vacinas com a rapidez com que está a conseguir, que é a mesma de todos os demais países, muitos deles com muito mais força do que nós para conseguir a vacina mais cedo. Portanto, o facto de estarmos em equipa europeia, temos ganho com isso. Portanto, naquilo que compete à Europa, a vacinação, portanto, o combate à pandemia, a vacinação, e é obviamente a retoma económica no que concerne aos fundos, e por isso eu dizia há bocado, os fundos ainda precisam aqui de algum tempo, fazer os regulamentos, etc., a pandemia também, e portanto se calhar desse ponto de vista as coisas vão se equilibrar em termos de tempo. Depois está programada, por exemplo, uma cimeira entre a Índia e a União Europeia, que está aliás até programada aqui para o Porto, a realizar-se aqui no Porto. Eu penso que é uma boa ideia, sinceramente acho que é uma boa ideia. A Índia é um país, uma nação fundamental como parceiro da União Europeia, principalmente está ali ao lado da China, é concorrente da China, as relações entre Portugal entre a Europa e a China, os Estados Unidos e a China já tiveram melhores dias e portanto é uma alternativa interessante. E depois, enfim, Portugal, agora não a Europa, Portugal, e por isso é na presidência portuguesa, não deixa de ter também algumas ligações históricas à Índia, como nós sabemos. Depois, como digo, há outros objetivos de segunda linha, mas a África para nós é sempre um objetivo, como é evidente, mas a questão da pandemia e da economia dominam. E nesta matéria, em termos de objetivos da presidência portuguesa, tal como acontece normalmente em termos de política externa e política de defesa, não há normalmente, e felizmente, grandes divergências com o Partido Socialista quando ele está no governo, o Partido Socialista connosco. Esperemos que continue assim, como ainda há bocado referi, não sei no futuro do PS como é que vai ser, porque há efetivamente, como sabemos, uma ala esquerda no PS muito forte neste momento e que eu não sei qual será o futuro do PS se for essa ala esquerda a predominar a seguir à era do Dr. António Costa. A outra parte que me coloca é se a questão do MAI e a questão do Ministério da Justiça afetam a nossa credibilidade. Eu acho que obviamente afetam porque não fica bem, nenhum país fica bem na fotografia quando há notícias no mundo de que num país civilizado como é Portugal há um cidadão estrangeiro. E se não fosse estrangeiro é a mesma coisa, não é? Como é lógico, mas há um cidadão estrangeiro que é morto, e se calhar eu não devia ter receio de dizer o termo, foi assassinado, acho que é o termo que a gente deve usar, é como se diz em português, por uma polícia portuguesa, não é? Ou por membros de uma polícia portuguesa. E portanto isso obviamente é feio. A questão da justiça não tem a gravidade da morte do cidadão ucraniano, mas para este efeito eu acho que é mais grave.
porque é Portugal, não é, que para contrariar uma vontade de um júri europeu, o governo português dá, em vez de dar argumentos muito fortes, assim os senhores escolheram o A e eu quero o B, e faço-vos notar que o B é melhor que o A por isto, isto e isto. Isto tem de ser elementos muito fortes e obviamente verdadeiros. Os argumentos não são fortes, não é? Os argumentos não são fortes e, pior ainda, não são verdadeiros. E, portanto, foram contrariar aquilo que é uma decisão, a vontade de um júri internacional, com base em falsidades. E depois a ministra diz que a posição do governo nesta matéria não era do seu conhecimento. Quer dizer, o governo contestou o júri com uma carta e a ministra não sabe o que diz a carta, nem os elementos de contestação do governo, que é ela própria. Não é? Quer dizer, eu nem sei como é que se pode explicar o que quer que seja diferente disto. Não é? Quer dizer, então como é que foi? O governo não quer o candidato A, que neste caso era uma candidata, não interessa, não quer o candidato A, quer o B. A ministra é da tutela. E não sabe os argumentos que ela própria usa, o seu governo, para contrariar a decisão que quer ver contrariada. Então, se ela não conhece a carta e não conhece nada, porque é que o governo português quer mudar? Que argumentos tem? Não tem nenhum. Então, porque é que quis mudar? Tem aqueles? Então ela não conhece. Então, e os argumentos dela para trocar? Quais eram? Se não eram, quer dizer, nada disto faz sentido. Nada disto faz sentido. E, portanto, obviamente, isto abala a credibilidade de Portugal, e se isto é no momento em que estamos a iniciar a presidência, isto até nem é bem no momento, porque isto até já se passou lá atrás, não é? A carta que eu falo é salvo erro de 29 de novembro. O problema é que venha público agora, não é? E, portanto, é também ridículo quando os comentadores do governo ou o próprio membro do governo vêm dizer estão a prejudicar o interesse nacional. Quer dizer, a comunicação social que mostra isto e a oposição que critica é que estão a prejudicar o interesse nacional. Não é o governo que fez o que fez e que pôs uma carta com elementos falsos. Não é? Portanto, obviamente que isto afeta a credibilidade. Veremos se a ministra continua em funções ou não. Tudo indica que sim, faça aquilo que o governo tem dito, ou que o primeiro-ministro disse, o resto do governo não tem dito nada. A verdade é que, mantendo-se a situação assim, de caso em caso, de ministro em ministro, isto obviamente fragiliza o governo, fragiliza. Isto é uma, digamos, o tempo é uma conta de somar e subtrair. Há fatores positivos que somam, há fatores que deduzem. Esta é uma parcela que deduz na credibilidade e na eficácia do governo bastante forte. Nunca pode ser eliminada até ao zero, mas, enfim, se o governo conhecesse uma composição diferente e uma dinâmica diferente, enfim, lá apareceriam outras parcelas a somar. Mas isso é da responsabilidade do primeiro-ministro. Eu falo o que é que eu faria numa situação destas que considero bastante grave, haver estas mentiras sucessivas em público num dossiê destes. Finalmente, a questão de Porto Alegre. A questão não é de Porto Alegre, é de Portugal, mas a ideia. Eu, para ser sincero, eu não simpatizo muito com o sistema uninominal. Aliás, vamos lá ver, o sistema uninominal puro e duro, que não é aquilo que o João Pedro disse, nem está em causa, não é? O sistema inglês, por exemplo, nem está em causa, isso distorce a proporcionalidade de uma forma brutal. Agora, o sistema misto, que é o sistema alemão, por exemplo, em que tem metade do Parlamento uninominal e metade do Parlamento eleito sem ser uninominal, portanto em lista nacional, é menos mau, é a minha opinião, mas tenho um problema, sabe? Eu acho que em Portugal a tendência para eleger os deputados pela via uninominal tenderia muito a pôr as pessoas a votar em deputados que se iriam focar muito em situações concretas da sua localidade, da sua região, que depois não é exatamente a Assembleia da República ou fórum próprio para tratar isso. E criava aqui uma certa ilusão,
e depois tenderia também a haver deputados, corríamos o perigo de haver deputados de primeiro e de segundo, ou seja, depois na dinâmica parlamentar, os deputados da lista nacional, não é, tenderiam, muito provavelmente, a ser os que intervinham mais e tinham mais visibilidade. Porquê? Porque eram aqueles que a Direção Nacional, se escolhesse bem, escolhia em razão das matérias que interessam. Quem sabe da agricultura, quem sabe da economia, quem sabe da Constituição da República, quem sabe de saúde, enquanto que os uninominais são aqueles que estão mais enraizados na sua terra e vivem mais os problemas da sua terra e da sua região. O que é que eu proponho? Eu acho que o sistema como está esgotou, estou de acordo. Haver um distrito que elege 2 realmente é preocupante. Eu não me choca nada que primeiro, eu acho que eu simpatizo mais com uma ideia, obviamente que o PSD vai pensar nisso para fazer uma proposta, mas eu simpatizo mais com uma ideia em pôr os círculos mais pequenos, ou seja, não haver círculos como a Lisboa, como a o Porto, como a Braga, como a Aveiro, em que, por exemplo, Lisboa elege 50 deputados, 50 e tal deputados, e as pessoas não sabem quem são. Porto elege 30 e tal deputados, e as pessoas não sabem quem são, conhecem um ou dois. Mas em Porto Alegre conhecem o deputado, é pequeno demais, mas conhecem o deputado, não é? Em Bragança também conhecem. Portanto, se nós pusermos círculos mais pequeninos, imagino que nenhum círculo pode ter mais de 10 deputados, ou mais de 12, ou mais de 8, que se vier a considerar, os deputados têm logo uma maior aproximação e as pessoas começam a conhecer melhor os deputados. Não me choca nada, e depois também tem de ser visto matematicamente, não me choca nada que eu possa distorcer um pouco a proporcionalidade, beneficiando os distritos mais pequenos. Imagino que o primeiro deputado, ou o primeiro e o segundo deputado são de borla, entre aspas. O que eu quero dizer com isto? Todos têm direito ao primeiro ou ao segundo, e só depois é bem a proporcionalidade em cima disso. Não me choca, não é? Distorce um bocadinho a proporcionalidade, mas não me choca em favor dos distritos mais pequenos, onde os quais o seu é efetivamente mais sólido. Portanto, como lhe digo, acho que o que temos está esgotado, temos de rever o sistema eleitoral. Uma das hipóteses é o uninominal, obviamente. Eu não estou a dizer com isto que me oponho completamente, estou a dizer que simpatizo mais com outras soluções, mas estou completamente de acordo que alguma coisa tem de ser feita e também estou de acordo que o PSD tem a obrigação de o fazer. Foi um ano atípico, mas temos de o fazer. Muito obrigado, Presidente. E agora para a última questão, que não coube há pouco na ronda de 3, passava a palavra ao João Cerejo dos Santos, coordenador das Relações Internacionais da JSD. João? Não sei se o João já está... Conseguem-me ouvir? Sim, sim, sim. Força. Muito boa noite a todos, boa noite, caro Presidente Rui Rio. Agradecer-lhe também a presença aqui hoje, na pessoa do Alexandre. Obviamente quero cumprimentar todos os meus colegas de CPN da JSD e também todos os companheiros que no país nos acompanham. A minha pergunta tem a ver com, digamos assim, com a posição de Portugal face ao estrangeiro. Obviamente que o ano em que entramos, 2021, é um ano importante, não só pelo facto de Portugal, pela 4ª vez na história, irá assumir a presidência do Conselho da União Europeia, mas a pergunta que eu quero colocar poderá ter a ver, digamos assim, na ajuda que depois se possa refletir neste específico país. Como o Presidente sabe, o Moçambique nos últimos tempos tem sido assombrado por violentos atentados terroristas e massacres em plena luz do dia, em plena rua, e obviamente que para nós, por Portugal, que é um país parceiro e amigo de Moçambique já há muitos anos, e um país também pela qual nós partilhamos uma cultura comum, um género de uma irmandade, digamos assim, movida não só pela nossa língua, mas também por alguns costumes. A minha pergunta era, não seria benéfico nesta fase em que já assistimos
massacres e assassinatos em massa no território do norte de Moçambique, na zona de Cabo Delgado. Não acha que seria benéfico que Portugal, ao assumir agora a presidência da União Europeia, tentasse, junto dos nossos aliados europeus, procurar uma ajuda mais arrojada, digamos assim, para apoiar Moçambique, e que, obviamente, neste sentido, Portugal, digamos assim, que se assuma aqui como, digamos, pioneiro nesta ajuda que possamos facilitar a Moçambique, mas também, obviamente, não só em conjunto com os nossos parceiros europeus, mas também tentar aqui criar uma certa unidade no que toca em torno dos países que compõem os PALOPs e por sinal, a CPLP. Muito obrigado. Obrigado, João. Sendo a última questão, passava a palavra ao Presidente do Partido também, caso queira deixar mais algumas notas finais, tem o tempo que entender. Pois, aquilo que o João Cerejo disse, eu não posso estar mais de acordo, e penso que é o sentimento, para lhe ser sincero, eu acho que é um sentimento transversal ao país inteiro, e também posso dizer que é um sentimento transversal ao próprio governo. Neste aspecto posso dizer isso. O momento, já o próprio grupo parlamentar do PSD, sem grande alarido, aliás sem alarido nenhum, já teve um deputado lá, que veio lá há um mês mais ou menos, esteve lá durante uma semana, lá mesmo no norte, não é Maputo, foi lá mesmo ao norte. Para obter informação, para ver exatamente in loco aquilo que se passa. Não é simples, é muito complicado, nem é assim tão linear, mas de qualquer maneira o momento em que Portugal assume a presidência europeia e que, portanto, a margem de manobra que não é enorme, mas é alguma, a margem de manobra que Portugal tem aí, deve aproveitá-la efetivamente para uma maior solidariedade com Moçambique, e já que nós temos, enfim, a força que temos, que é pouca, mas à frente da União Europeia, arrastar um bocado a União Europeia para a solidariedade com Moçambique é absolutamente vital. O que se passa no Conselho de Estado nunca vem cá para fora, e eu, portanto, como membro do Conselho de Estado também cumpro isso escrupulosamente, mas penso que possa fazer aqui um parênteses, não tem problema nenhum em dizer que, por exemplo, na última sessão do Conselho de Estado foi também uma opinião quase transversal às pessoas todas, uma sensibilização de uma grande parte dos membros, e os outros, se não o disseram também, percebi que não estavam contra, para sensibilizar o governo justamente para aquilo que o João está a dizer, e portanto, dentro daquilo que for possível a Portugal, eu quero acreditar que o governo o vai fazer. É uma oportunidade que Moçambique tem de ter Portugal, país amigo e irmão, à frente da União Europeia neste momento. E, portanto, acho que o devemos fazer. E para lá disso, como disse e bem, procurar uma unidade no seio dos PALOPs e da CPLP. Dito isto, agradeço a todos, agradeço ao Alexandre e à CPN o convite, agradeço a todos a vossa presença aqui, as vossas perguntas ou comentários, como disse o Alexandre bem, não tem que ser necessariamente perguntas, podem ser comentários, podem ser recados até, como é lógico, a dizer, contamos que faça isto ou aquilo, ou que dê mais atenção a isto ou aquilo, e é sempre naturalmente positivo ouvir os mais novos, ouvir a geração mais nova, que necessariamente têm uma visão, não digo muito diferente, mas veem as coisas por um ângulo um bocadinho diferente, e portanto é bom ouvir os outros que veem as coisas por um ângulo diferente, estejamos todos bem intencionados e com uma vontade comum, lucramos todos com isso, e um dos que lucra com isso sou eu próprio. Muito obrigado a todos. Obrigado, Presidente. O evento também tinha aqui, fazíamos aqui um efeito de surpresa, o Presidente anunciava aqui hoje os principais candidatos autárquicos. Pois, Porto, Lisboa, tal. Já era aqui um grande início de ano, mas é verdade. Fica para depois. Posso anunciar um candidato, posso anunciar um candidato a uma Câmara importante, por exemplo, não é? E, portanto, eu acho que posso anunciar o Ricardo Rio em Braga. Já estamos em janeiro, portanto já podemos fazer assim. Já podemos, posso anunciar o Ricardo Rio em Braga.
Muito bem, Presidente, obrigado. Obrigado a todos os que nos acompanharam pelas redes sociais e agradeço ao Presidente do PSD, Rui Rio, pela presença aqui connosco esta noite para falarmos sobre os desafios deste ano. Muito obrigado e continuação. Obrigado.